Graças a paz, igreja. Bom dia. Quem está feliz por mais um domingo pela manhã estar na casa do Senhor? Quem está feliz? Amém. É muito bom começar a nossa semana podendo glorificar e exaltar o nosso amado, aquele que nos resgatou das trevas, para que hoje nós tivéssemos vida, e uma vida com abundância, uma vida cheia de esperança, uma vida cheia de certeza que nós um dia veremos o nosso amado, né? O pastor Vitor começou hoje falando sobre isso, sobre a volta de Jesus, e nós precisamos acreditar fielmente nessa palavra, porque senão fica somente uma frase jogada ao vento, né? Jesus está voltando, Jesus está voltando. Nós precisamos de fato acreditar que o nosso amado está correndo em seu planejamento, em tudo aquilo que Ele, junto com Deus Pai e Deus Espírito Santo, tem planejado para as nossas vidas. Quem crê que Ele está voltando? Quem crê que Ele está voltando? Amém, que você esteja se preparando então, que você esteja preparado para aquilo que Ele tem para fazer até a sua volta. Eu quero orar contigo rapidamente pela palavra, para que os nossos corações, a nossa mente, os nossos ouvidos estejam abertos para aquilo que Deus tem para ministrar para nós nessa manhã. Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Nós cantamos em várias canções hoje, nós já oramos declarando que o Senhor é bom, e Pai, nós não nos cansaremos de dizer isso, porque o Senhor é realmente bom, e a Tua misericórdia se renova a cada manhã, Pai. Obrigado, porque mais uma vez nós acordamos hoje, Pai, cheios de vida, nós podemos glorificar a Ti, desejar a Ti, Pai. E nesse momento específico do culto, dessa reunião, nós pedimos que o Senhor leve a nossa mente cativa a Tua voz, Pai, os nossos ouvidos, que eles estejam abertos para ouvir a Tua voz, que os nossos corações, Senhor, sejam solos férteis para receber sementes do céu nessa manhã, Pai, que cada semente lançada aqui sejam sementes que venham gerar frutos, Papai, frutos que permaneçam em nossas vidas, Pai, frutos que gerarão outros frutos, Pai, frutos eternos e sempre para a glória do Seu nome, Deus. Nós levamos o nosso coração cativos, nossa mente, os nossos ouvidos cativos à Tua voz, e que o Senhor possa falar conosco aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Usa, Senhor, a minha vida para o louvor da Sua glória, mais uma vez, Senhor, mais uma vez eu te peço isso, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu buscarei ser o mais objetivo possível contigo nessa palavra, porque eu quero ter muito tempo com você hoje lendo a palavra. Durante muito tempo eu me esforcei em preparar boas palavras, durante muito tempo eu me dediquei em ter uma performance muito boa, para que as pessoas tivessem um entendimento melhor enquanto eu estivesse ministrando. Então eu me preocupava em fazer boas dinâmicas, eu sempre me preocupei em ter uma boa didática, para que as pessoas entendam com mais facilidade aquilo que eu estou fazendo. E eu não tenho essa preocupação somente quando eu ministro a palavra, mas em qualquer coisa que eu vá fazer, eu tento falar numa linguagem que as pessoas entendam. Eu me esforço para isso, para que facilite o entendimento das outras pessoas. Só que eu sinto que o Espírito Santo tem me incomodado, principalmente nos últimos 6 meses, a me focar mais na palavra e me esforçar em pregar a palavra e não ficar filosofando ou trazendo várias outras coisas que não seja a palavra do Senhor. Por isso eu vou me esforçar contigo nessa manhã de ler a palavra, porque se nós tivermos o nosso coração fixados na palavra do Senhor, nós não seremos abalados por qualquer falsa doutrina ou por qualquer vento que tente nos tirar da palavra do Senhor. Nós precisamos ter os nossos corações fixados na palavra do Senhor, porque essa palavra é o nosso manual, é o nosso direcionador, é o que vai nos garantir a coroa da salvação, é o que vai garantir que a gente permaneça fiel até o fim, custe o que custar, custe até a nossa vida de repente. Se você não tiver o teu coração fixado nessa palavra, pastores, profetas, apóstolos, mestres podem te orientar, podem profetizar sobre a tua vida, podem orar por você, mas se o teu coração não estiver enraizado na palavra, provavelmente você vai ser um daqueles que Apocalipse fala que será vomitado da boca do Senhor. Por quê? Porque a palavra diz que os mornos serão vomitados. A palavra te orienta a ser quente ou ser frio. A palavra te orienta a ser uma pessoa com posicionamento. E não tem como ser uma pessoa com posicionamento se eu não tenho um coração fixado na palavra do Senhor. Se o meu coração está fixado em qualquer outra coisa vai me tirar do centro da vontade do Senhor. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Por isso eu vou me esforçar contigo de estar conectado com a palavra do Senhor.
Essa semana, a Raquel tem colocado no carro uma música que eu acredito que é uma música nova, que ela nos apresentou. Essa música é do F-Hop, um ministério lá de Florianópolis. House of Prayer é um ministério, na verdade, de outro país, norte-americano, dos Estados Unidos, e aqui no Brasil nós temos uma base lá em Florianópolis, onde inclusive 2 membros dessa casa foram servir lá no F-Hop, o Bruno e a Bruna. Quem se lembra do Bruno e da Bruna? O Bruninho e a Bruna, 2 ministros de louvor aqui, eles estão servindo lá no F-Hop já há algum tempo. E essa música, ela é uma música do F-Hop. Qual é o nome da pessoa que compôs? Você lembra? Débora Rabelo? Talvez seja ela que tenha... Acho que ela compôs essa música. E eu já exortei você algumas vezes, enquanto eu ministrei aqui, da importância de você prestar atenção naquilo que você canta. De você ter uma consciência, você não apenas cantar e deixar a música tocar as suas emoções, mas que você permita que o Espírito Santo toque no teu espírito e você faça uma análise para ver se aquilo que você está cantando realmente está na palavra. É importante nós entendermos racionalmente o que nós estamos cantando. Então eu peguei uma música do F-Hop e eu trouxe Bíblia para essa música, para que você entenda a importância de prestar atenção de fato naquilo que você está cantando. Eu vou ler a letra da música para você e depois eu quero trazer Bíblia e nós iremos ler a palavra, e eu quero que o Espírito Santo, o meu desejo é que o Espírito Santo toque no teu coração de uma forma que eu jamais conseguiria tocar através de palavras. O nome da música é Os Que Olham Para Ti. E antes de ler a letra aqui, quando o pastor Vitor está por aqui, ele deve estar ali atrás. Quando o pastor Vitor abriu a Bíblia hoje no Salmo 34, o pastor Vitor leu para começar a palavra, e eu falei, uau, né? Geralmente eu e o Vitor nós conversamos quando eu sou convidado a ministrar a palavra, geralmente nós batemos um papo rápido por WhatsApp para entender o que será ministrado. E essa semana nós não conversamos. E eu preparei a palavra e o pastor Vitor abriu a Bíblia no Salmos 34. E Salmo 34 eu vou ler novamente até o versículo 6 com você, até o 5. Diz assim, ó, Salmo 34. É um salmo que Davi se fez de louco para não ser morto por Saul. Bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Versículo 5, é o nome da música que eu separei para nós conversarmos aqui. Preste atenção que está no versículo 5. Os que olham para Ele quem? Para Deus. Os que olham para Cristo, os que olham para o Senhor, os que olham para o Salvador. Os que olham para Ele ficarão radiantes, serão cheios de alegria. Irmão, se você olhar para Cristo, você pode estar passando o maior caos do universo. Aqui Davi estava sendo perseguido. Davi havia sido ungido pelo Senhor para ser rei sobre Israel. E aí de repente, você recebeu palavras do Senhor para ser uma pessoa próspera, abençoada, frutífera, e de repente você pode olhar para a tua vida hoje e falar, Deus, cadê essa promessa? O Senhor me prometeu grandes coisas e eu não enxerguei isso ainda. Imagine se Davi pensasse dessa forma, irmãos. Davi tinha sido ungido para ser rei, e agora ele estava sendo perseguido, estava temendo ser morto, e ele tem que se humilhar, se fingir de louco, para não ser perseguido, para não ser morto, ou por outros povos. Aqui na verdade nem era Saul que estava perseguindo ele, Saul também estava perseguindo Davi, mas Davi estava no meio dos filisteus. Davi que tinha matado já Golias, e agora ele se faz de louco para não ser morto pelo povo filisteu e também por Saul. Você imagina a humilhação? E ele poderia estar reclamando para Deus. Sabe o que ele fala? Ele fala, Senhor, os que olham para Ti ficarão radiantes. Irmão, eu não sei se isso mexe com você, mas comigo mexe muito. Vamos ler a letra da música que eu separei para você. O nome da música é Os Que Olham para Ti. Eu encontrei um amor que não tem fim, tão paciente e misericordioso. Nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Amor presente é o teu amor, nunca me desamparará. Eu olharei na tua face, verei a tua glória. Os que olham para Ti estão radiantes. Senhor, olharei para Ti. Tudo pode passar, eu continuo olhando para Ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para Ti.
tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tu és o Senhor que arrebatou o meu coração. Essa é a letra da música. Essa música tem uns 13 minutos. E eu quero olhar para a palavra com você, verso a verso dessa canção. Vamos olhar juntos. O primeiro verso é: eu encontrei um amor que não tem fim. Abra sua Bíblia, irmão, nós vamos ler muito a palavra hoje pela manhã. Eu encontrei um amor que não tem fim. Abra tua Bíblia em Salmo 136. Salmo 136, versículo 1. Eu vou ler ora na versão Almeida atualizada e ora na NVI. Abra aí, Salmo 136. Vamos rapidinho porque tem bastante coisa para a gente ler hoje. Salmo 136, versículo 1, diz assim: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Em algumas outras versões diz, porque a tua misericórdia dura para sempre. Se você ler o Salmo 136, você vai ver o salmista glorificando a Deus por vários motivos. Ele fala, por exemplo, deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Versículo 2, deem graças ao Deus dos deuses. O salmista olha para Deus e fala: Senhor, outras pessoas dizem que existem outros deuses, o Senhor é o Deus dos deuses, e a sua misericórdia dura para sempre, o seu amor dura para sempre. Em algumas versões diz que o amor do Senhor dura para sempre, em outras versões diz que a misericórdia do Senhor dura para sempre. E aqui o salmista continua: deem graça ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 4, ao único que opera grandes maravilhas, porque o seu amor, a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Semana passada, nós oramos todos os dias com os nossos filhos no carro, enquanto nós vamos para a escola. E quando o dia amanhece muito ensolarado, nós agradecemos pelo Senhor, nós agradecemos ao Senhor pelo sol. E a nossa oração basicamente é: Senhor, muito obrigado por mais um dia ter vida, muito obrigado por estarmos vivos. E nós começamos uma oração de gratidão. Eu oro, na maioria das vezes eu sou o primeiro a orar, e aí depois rola uma fila, né? Às vezes o João fala: eu vou ser o último, às vezes a Giovana fala: eu vou ser o último, e aí nós dividimos a oração ali. E eu percebi um negócio muito legal. Eu não sei se foi semana passada ou retrasada, estava chovendo muito, e eu amanheci e eu comecei a orar agradecendo pela chuva. E muitas vezes, irmão, eu fui uma pessoa que reclamava, sabe? Nossa, mudança de tempo me deixou resfriado. Nossa, mudança de tempo, que loucura esse tempo. Nossa, Deus, né? A gente amanhece calor e aí no final do dia tá frio. Nossa, começou frio e termina calor. E eu me pegava um pouco reclamão disso. E nesse dia, há umas 2 ou 3 semanas, eu orei ao Senhor, em voz alta no carro, agradecendo a Deus pela chuva. E foi engraçado esse dia, porque geralmente nós oramos por um dia bonito, né? Senhor, muito obrigado por esse dia bonito. E um dia bonito geralmente é um dia ensolarado, como hoje. E naquele dia, estava um dia cinzento, chovendo muito. E eu orei: Senhor, muito obrigado por esse dia incrível, esse dia lindo, com chuva, com o sol escondido nas nuvens. E eu finalizei minha oração. E sabe o que a Giovana disse logo na sequência? A Giovana falou assim: papai, é muito importante a chuva, né? Porque o Senhor manda a chuva para regar a terra e para nos dar água e para cuidar das plantas. Eu falei: filha, é exatamente isso. E por isso nós temos que ser gratos. O versículo 4 diz: ao que opera grandes maravilhas, porque a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia dura para sempre. Irmão, você consegue entender a grandeza de Deus? É um Deus que te manda sol e um Deus que te manda chuva. E às vezes nós reclamamos por isso. Nossa, Deus, está muito calor. Nossa, está muito frio. Nossa, está chovendo demais. Meu Deus, faz 6 meses que não chove. Enquanto nós poderíamos glorificar ao Senhor, porque a sua bondade é maravilhosa. Só que por que muitas vezes nós reclamamos? Porque nós tiramos nossos olhos dele. Quem tem os olhos fixados no Senhor, ele sempre estará radiante. Por quê? Porque ele está vendo um Deus radiante. Ele está vendo um Deus grandioso, um Deus que é bom o tempo todo, um Deus que é grandioso em sua misericórdia, bondade e amor. Quem está entendendo, irmão? Quem está entendendo? Se você tem os olhos fixados no Senhor, o dia pode estar chovendo muito. Você pode chegar no teu escritório, lá no teu trabalho, com os pés encharcados. E quando você for sentar lá para fazer a tua atividade, seja uma atividade braçal ou intelectual, eu não sei com que você trabalha, você vai estar com os pés encharcados de água, depois de ter pisado numa poça de água, depois de repente pisado num cocô de cachorro na rua, depois de ter chegado com frio, você vai glorificar a Deus. Por quê? Porque você está radiante, porque os seus olhos estão fixados nele.
Essa é a importância de nós olharmos para o Senhor. O segundo verso dessa canção diz assim, o primeiro verso é: eu encontrei um amor que não tem fim. O Salmo 136 é uma boa pedida para reforçar esse verso. Você pode ler lá depois o Salmo 136 inteiro, e o salmista vai te dizer várias e várias coisas que vão te provar que o amor do Senhor realmente não tem fim. O segundo verso é: tão paciente e misericordioso. Abra sua Bíblia em Efésios 2. Efésios 2. E não saia de Salmos aí, tá? Deixa Salmos marcado aí, porque a gente vai voltar aí em Salmos depois. Efésios capítulo 2. Efésios 2, do versículo 1 até o versículo 5 diz assim. Efésios 2. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Olha o que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Éfeso, e o que ele está nos dizendo agora. Nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. O Senhor não nos amou depois que nós nos ajoelhamos e pedimos perdão, irmão. Preste atenção, o Senhor não te amou depois que você foi batizado. O Senhor não te amou depois que você declarou o teu amor incrível e gigante por Deus. O Senhor não te amou porque você amou Ele primeiro. O Senhor não te amou porque você falou: Deus, eu não pecarei nunca mais. O Senhor não te amou porque você declarou para Ele uma escravidão voluntária. Como assim, pastor Diego, uma escravidão voluntária? Você é escravo do amor de Cristo. Quando você olha para Jesus, você olha para Ele e fala: cara, eu quero ser escravo desse amor, porque é muito bom ser escravo de algo tão glorioso. Só que o Senhor não te amou porque você falou isso. O Senhor te amou porque desde a eternidade, para toda a eternidade, Ele tem um plano para nós. O Evangelho não tem a ver com você, irmão. O Evangelho tem a ver com Deus, com o plano dEle. Jesus não veio simplesmente para te salvar. Jesus veio para concluir um plano que foi construído na eternidade. A palavra está dizendo aqui em Efésios que Ele nos amou quando nós estávamos cobertos de transgressão e pecado, e que pela graça nós somos salvos. Você não é salvo porque você simplesmente declara que Jesus é teu Salvador. Você é salvo porque a graça dEle te faz reconhecer os seus pecados e pedir perdão e clamar por salvação. Nós somos salvos pela graça do Senhor. O verso da música diz: tão paciente e misericordioso. Ei, irmão, eu quero fazer um exercício bem rápido com você. Bem rápido. É quase que impossível o que eu vou te pedir, mas eu quero que você se esforce com toda a tua criatividade. Eu quero que você imagine todos os seus pecados rapidamente passando na tua frente, na frente dos seus olhos, como um vídeo, como um filme muito rápido. E enquanto você pensa aí nos seus piores pecados, eu quero que você se coloque na posição de Deus durante alguns poucos segundos. Imagine você como Deus. O que você faria se você fosse Deus? O que você faria com essa pessoa aí que teve esse monte de pecado que você imaginou aí? O que você faria com essa pessoinha aí? Se você fosse um Deus, mas não tivesse a misericórdia e a paciência que Deus tem. Eu não sei você, mas eu acho que se eu fosse Deus e eu cuidasse de um cara chamado Diego da Silva Rodrigues, se eu fosse Deus e não tivesse o coração misericordioso de Deus, irmão, eu pegaria a cara desse Diego Rodrigues e daria uma esfregadinha de vez em quando no asfalto, do tipo: pô, presta atenção, cara, olha as besteiras que você está fazendo. Graças a Deus que eu não sou Deus. Graças a Deus que isso é só uma dinâmica muito rápida, porque Ele é misericordioso, Ele é paciente. Irmão, lendo a palavra, eu leio Gênesis, Êxodo, eu falo assim: Deus, que bom que o Senhor tem um peso
guardado para cada pessoa, né? Uma responsabilidade para cada pessoa. Porque se eu fosse Moisés, irmão, se eu fosse Moisés, quando Deus falou assim, Moisés, sai que eu vou matar todo mundo. Se eu fosse Moisés, se não fosse Moisés, fosse Diego da Silva Rodrigues, eu falaria, Deus, mata mesmo. Mata porque esse povo não tem jeito, mata mesmo, Deus. Graças a Deus que eu não era Moisés. Graças a Deus que Deus teve uma responsabilidade para Moisés, assim como Deus tem para mim hoje. Pastor Diego, você está falando que você não tem paciência? Irmão, eu sou muito paciente. Mas quando eu me comparo com Moisés, por exemplo, eu falo, esse cara tinha uma graça diferente. Só que nós não estamos falando de Diego e nem de Moisés. Nós estamos falando de um Deus que é misericordioso e paciente. Não quer dizer que Ele não vai te corrigir. Ele é tão paciente, Ele é tão misericordioso, tão amoroso, que se você não aprender algumas coisas, Ele vai permitir que você caminhe 40 anos no deserto. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Um Deus que tinha tirado o povo do Egito para que eles desfrutassem da terra prometida. Só que um povo que não entrou na terra prometida, por quê? Porque continuou com um coração duro, um coração que não olhava para o Senhor, um coração que não olhava fixamente para Deus. Como essa canção diz, quem olha para ti tem o coração radiante. Onde estão os nossos olhos, irmãos? Onde estão fixados os nossos olhos? Onde estão fixados os nossos olhos, ouvidos, o nosso coração? No caos que o mundo vive? Na crise financeira que de repente eu estou passando? No meu filho desobediente? Ou no meu filho que de repente teve problema com drogas? Ou no meu chefe que é mal educado, que me humilha? Ou na perseguição que eu sofro em alguma esfera da sociedade? Onde estão fixados os meus olhos? Efésios 2 nos faz pensar nisso. Nos faz olhar para um Senhor que é misericordioso e que nos amou mesmo antes de nós professarmos a nossa fé. Mesmo antes de nós levantarmos a nossa mão e falarmos, eu aceito Jesus como meu Salvador. Ele já nos amava. Ele já nos amava. Volte lá em Salmos, só para a gente finalizar esse versículo, essa parte da música. Salmos 86, volta lá para Salmos, e agora abre em Salmo 86, versículo 15. Salmo 86, 15 diz assim: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Irmão, a fidelidade de Deus não se estremece ou não balança se você não for fiel a Ele, porque Deus é um Deus de princípios. Ele é fiel, Ele tem fidelidade e lealdade, não importa o que você faça. Muitas vezes nós temos a nossa fidelidade balançada mediante aquilo que nos acontece. Se alguém me trair, logo eu também não vou ser mais fiel, logo aquela pessoa não tem mais a minha confiança. Isso é o caráter do homem, irmão. Isso é a nossa essência caída, é o nosso homem cheio de pecado, que muitas vezes tem os próprios valores balançados por conta de uma pressão externa. Agora, quando nós estamos com os nossos olhos fixados no Senhor, os nossos valores jamais serão abalados, porque os nossos valores passam a ser valores do Senhor, como foi com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles tinham valores de lealdade e fidelidade ao Senhor, e a pressão externa não fez com que eles se inclinassem a outros deuses. Por quê? Porque eles estavam com os olhos fixados no Senhor. Se nós tivermos que morrer queimados, nós morreremos, está tudo bem, porque os olhos estão fixos no Senhor. A palavra diz aqui em Salmos 86:15 que o Senhor é compassivo e bondoso, Ele é tardio em irar-se, e Ele é grande em misericórdia e fidelidade, independente da tua fidelidade, independente se você vai permanecer fiel ou não, Ele é fiel. Ele é um Deus bom. Você pode repetir comigo? Ele é um Deus bom. Ele é um Deus bom. O próximo verso dessa canção diz assim, nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Ele não falha, Ele não muda e Ele me ama.
Hoje eu tive mais uma experiência. Eu já contei algumas experiências com os meus filhos para vocês. Afinal de contas tem bastante filho, né? Então tem um monte de experiência. E aí hoje a Mariana, nossa filha mais nova, ela junto com os irmãos, ela dormiu na casa dos avós, né? Essa madrugada. Nós fomos pro jantar dos namorados ontem. E há algum tempo eu não passava uma noite em casa sozinho com a Raquel. E ontem nós dormimos sozinhos. É até esquisito, né? Não tem barulho, não tem bagunça. A gente falou, nossa, e agora? O que a gente faz, né? Estamos livres. E aí hoje nós estávamos tão livres, que passamos na casa dos meus pais para buscar as crianças e esquecemos que nós tínhamos filhos, uma criança de 11 meses, e não trouxemos mochila da Mariana. E a Mariana ela está com diarreia faz uns 4 dias, e ela fez cocô, irmão, e aqui na igreja, escorreu pela perna, já tinha cocô nas costas, e sem fralda, sem lenço umedecido, sem roupa. E aí nós recorremos aos nossos amigos, né, que também tem uma gangue inteira, 3 filhos também. Aí eu falei, Mi, pelo amor de Deus, traz uma roupinha pra Mari, que a Mari tá cagada e tá fedida. A irmã Marlene nos socorreu, levou a Mari no banheiro, já deu uma lavada ali nas costas dela. Enfim, a Mari tá cheirosinha agora. O grande ponto é, irmão, com a minha filha fedida, com cocô escorrendo pela perna, eu peguei ela no braço e o cocô caiu no meu braço, obviamente. O meu amor pela Mariana não muda, enquanto ela está cheirosa ou enquanto ela está fedida, enquanto ela está com uma roupa legal ou quando ela está suja e não está tão legal assim. E se eu, um pai terreno, falho, cheio de pecados e dúvidas muitas das vezes, insegurança, medo, se eu consigo olhar para um ser e amar dessa forma, nós estamos falando de um Deus perfeito, nós estamos falando de um Deus incrivelmente extraordinário de perfeito. O amor dele não muda. Você pode estar cheio de pecado, com as suas transgressões, não quer dizer que você não vai ter consequências desses pecados. Você vai ter consequências porque ele é um Deus amoroso e um Deus justo. Ele vai te corrigir. Só que preste atenção, irmão, nada pode te afastar do amor de Deus, nada pode diminuir o amor de Deus por você. O pecado pode sim criar uma barreira entre você e Deus, só que Deus continua pleno em amor, e se você pedir perdão, se você buscá-lo, se você aceitar a correção, mais uma vez esse amor vai estar disponível para você. Quero ler a palavra, Isaías 51, abre em Isaías 51, do 1 ao 6. Isaías 51, do versículo 1 até o 6. Olha o que o profeta Isaías profetiza. Aqui o profeta Isaías está trazendo uma palavra de conforto para o povo de Israel, para o povo de Sião. Escutem vocês que procuram a justiça. Muitas vezes somos nós, irmãos. Essa palavra é muito atual. A palavra de Deus é muito atual. Essa palavra que foi escrita lá para o povo de Israel, uma palavra de consolo do profeta Isaías para o povo. Essa palavra serve para nós hoje. Escutem vocês que procuram a justiça, vocês que buscam o Senhor, olhem para a rocha da qual vocês foram cortados. É como se a música que nos diz aqui hoje, aqueles que olham para ti estão radiantes. O profeta Isaías está dizendo, ei, olhem para a rocha de onde vocês foram tirados, olhem de onde vocês vêm, olhem para a origem de vocês. Ei, irmão, nós viemos do céu, nós somos criados na eternidade. O céu não é simplesmente o nosso destino, o céu é a nossa origem, nós viemos de lá. Nós fomos criados na Trindade, nós fomos criados dentro do próprio coração do Senhor. Ele sonhou conosco, nós fazemos parte de um plano glorioso de Deus. Pastor Diego, você está dizendo isso para que eu me sinta uma pessoa especial? Não, eu estou dizendo para que você entenda que Deus é um ser muito especial, para que você entenda que esse ser sonhou com você. E aqui o profeta Isaías está dizendo para o povo de Israel, olha só, ei, olha para a rocha da qual vocês foram cortados e para a pedreira de onde vocês foram tirados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz, porque Abraão era um só, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei, porque o Senhor terá piedade de Sião, o Senhor terá piedade de nós, irmãos. O Senhor olha para nós com olhos de misericórdia.
o Senhor terá piedade de todos nós, os seus lugares desolados, fará o seu deserto como Éden, e os seus lugares áridos como o jardim do Senhor. Ali haverá júbilo e alegria, ações de graças e som de música. Preste atenção, meu povo. Ei, igreja de Deus do Leão, ei, filhos de Deus, prestem atenção. E escute, minha nação, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, a minha salvação já aparece, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam e no meu braço esperam. Levantem os olhos para os céus e olhem para a terra aqui embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como a roupa. Os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre. A minha justiça não será anulada. Irmão, eu não sei se você está na mesma sintonia dessa palavra. O Senhor está falando o seguinte: ei, céus e terra vão se passar, os céus vão ficar escuros, a terra de repente vai ser destruída, as pessoas irão morrer, a minha salvação é eterna. A minha salvação é eterna. Se isso não mexe com você, irmão, você já está morto de verdade. E aí você precisa pedir para Deus restaurar o teu espírito, para você entender a intensidade dessa palavra, a profundidade dessa palavra. Se você não entende o que Deus está falando aqui, você precisa urgentemente pedir para Deus chacoalhar o teu espírito. Céus e terra vão passar, a salvação do Senhor não vai passar. Jesus está voltando, e a palavra diz que antes da volta de Cristo, nós teríamos algumas complicações. Eu não sei se você já conhece tudo aquilo que a Igreja de Deus do Leão acredita, e é importante você participar dos estudos que nós temos aqui, para entender quais são as nossas crenças como Igreja de Deus do Leão, ok? Como Igreja de toda a terra, eu sei que você entende que nós acreditamos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito. Só que mesmo a igreja evangélica, ela acredita em algumas coisas de forma diferente. É importante você entender como nós acreditamos aqui nessa casa. E nós aqui nessa casa acreditamos que nós passaremos pela grande tribulação. Como você vai estar preparado para isso? Como você vai estar preparado? Com os olhos fixados no Senhor? Ou com os olhos fixados na economia, na política, no próximo presidente? No próximo pastor que vai ministrar no culto de domingo que vem? Porque ele precisa trazer uma palavra que mova o meu coração, que me dê um arrepio, que me dê um fogo especial. Os nossos olhos precisam estar fixados na palavra que diz que a salvação do Senhor é eterna. Amém? Outras 4 frases dessa música diz assim, e eu estou caminhando para o final: amor presente é o teu amor, nunca me desamparará, eu olharei na tua face, verei a tua glória. Josué 1:9 foi um dos primeiros textos que eu decorei na Bíblia. O primeiro texto que eu decorei na Bíblia foi Isaías 55, a partir do versículo 8. É o meu texto favorito da Bíblia, inclusive. Isaías 55:8 é o meu texto favorito, a partir do 8. Que fala que os céus são mais altos do que a terra, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim, e manda chuva, e depois essa chuva faz prosperar a terra, e depois ela gera frutos. Assim são os pensamentos do Senhor, que são mais altos do que os nossos pensamentos. Isaías 55, a partir do 8, fala que toda palavra que sai da boca de Deus, ela não voltará para Deus vazia, ela só vai voltar para Deus depois de fazer aqui na terra aquilo que ela tem que fazer. E eu ouvi essa palavra quando eu estava muito inseguro, perdido na faculdade, com um monte de dúvida, e o Senhor ministrou Isaías 55 ao meu coração. E eu falei: Deus, tem coisa que eu não vou entender, tem coisa que hoje para mim não faz sentido, mas eu acredito que os seus pensamentos são maiores do que os meus, eu acredito que os seus caminhos são mais altos do que os meus, e eu vou confiar no Senhor.
Esse foi o primeiro texto que eu decorei na Bíblia e é o meu texto favorito. Até hoje, irmão, tem coisas que eu fico inseguro, tem coisas que eu não entendo, só que eu aprendi a confiar no Senhor. O segundo texto que eu decorei, seguindo esse mesmo contexto que eu estava perdido, eu estava em dúvidas com muitas coisas. Eu estava em dúvida com a minha carreira, qual faculdade eu tinha que fazer. Eu estava em dúvida nos ministérios que Deus estava me impulsionando aqui na igreja. Eu estava em dúvida em um monte de coisas que Deus estava me mostrando. E aí a segunda palavra que eu decorei na Bíblia foi Josué 1:9. Josué, aqui, só contextualizando para você, Josué era um seguidor de Moisés. E Josué, caminhando com Moisés, ele está aprendendo com Moisés, e Moisés morre agora. O Senhor leva Moisés. E agora Josué assume a liderança do povo de Israel. Irmão, vamos lá. Imagina você sendo treinado por Moisés. Se você já leu a palavra, você sabe a grandeza desse homem. Quando eu chegar no céu, tem algumas pessoas que eu farei questão de sentar junto e bater um papo com eles, se assim Deus permitir. Eu fico imaginando como que vai ser o céu, né? Irmão, nós temos uma eternidade toda para curtir o céu. Você imagina como vai ser esse negócio? Nós cantando para Deus, santo, santo, hosana. Nós cantando para Jesus, olhando nos olhos dele. Nós cantando canções maravilhosas. E eu imagino, e se você não imaginar dessa forma, me deixa imaginar, ok? Me deixa viajar na minha maionese aqui. Eu imagino que nós teremos momentos de filmes lá no céu, para ver o filme de Davi, o filme de Moisés. Eu acho que vai ter um momento ali, uma palestra de Moisés. Eu gosto de viajar, irmão. Talvez não tenha isso, tá? Mas me deixa viajar aqui. E tem algumas pessoas que eu gostaria de bater um papo. Moisés, Maria, Davi. Eu quero que você se imagine sendo treinado por Moisés. E agora Moisés fala assim, ó: tchau, toca aí. Como é que você ficaria, irmão, liderando um povo que agora tem que conquistar várias cidades? Deus já prometeu que é sua, mas você tem que lutar. Tem gente que não entende isso. Tem gente que acha que Deus prometeu para você e porque Deus te prometeu, é seu. Ei, Deus tinha prometido a terra prometida para o povo de Israel, sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Deus tinha prometido a terra prometida para o povo de Israel. Caiu no colo deles? Eles tiveram que lutar por cada uma das cidades. Cada uma. Você acha que Josué estava nervoso com tudo isso? O que você acha? Você acha que Josué se sentiu um pouco inseguro? Um pouquinho de medo? O que você acha, irmão? Quem acha que sim? Quem acha que sim? Irmão, com certeza, liderar um povo. E não é só liderar um povo, é liderar um povo que não tem uma casa, que agora eles têm que conquistar cidades para morar. A palavra do Senhor aparece para Josué. Josué 1:8, o Senhor orienta Josué a não se afastar da palavra. Vamos ler Josué 1:8 antes de ler o 9. Josué 1:8 diz assim. Vamos ler o 8 e depois a gente lê o 9 também. O versículo 8 de Josué diz assim: não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele de vez em quando. É isso que está escrito na tua Bíblia, né? É isso que está escrito na tua Bíblia, irmão? O que está escrito na tua Bíblia? De dia e de noite. Medite nesse livro de dia e de noite. Se eu pudesse trazer algo a mais do que está na palavra aqui, eu não quero acrescentar nada aqui, mas olhando para essa palavra, é como se o Senhor dissesse: ei, você não precisa esperar estar reunido para falar da minha palavra, você não precisa esperar o culto de domingo, você não precisa esperar uma reunião. Medite nesse livro de dia e de noite, porque toda a orientação que você precisa para ser próspero, bem-sucedido, uma pessoa honrada nessa terra. E quando eu falo próspero, bem-sucedido, eu não estou falando só de dinheiro, irmãos. Dinheiro também faz parte de uma vida próspera. Deus também tem bênçãos materiais para você, mas eu estou falando de salvação, eu estou falando de crescimento no Senhor, eu estou falando de confiança em quem Ele é. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não sou eu que estou te dizendo isso, é a palavra. Eu não estou trazendo uma teoria da prosperidade para você aqui, um evangelho próspero. Eu estou ministrando a palavra. A palavra diz que se você meditar nela de dia e de noite,
ela vai te orientar a fazer as coisas corretamente. Está escrito aqui, Josué 1:8. E se você fizer isso, você será próspero e bem-sucedido. Agora vamos olhar o 9, segundo texto que eu decorei na Bíblia. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. A música diz que o Senhor não nos desamparará. É um amor presente. Não é um amor que você tem que buscar, é um amor presente. Eu mudei inclusive a minha oração, irmão. Eu não oro mais para entrar na presença de Deus. Por que eu vou orar para entrar na presença de Deus se essa presença nunca me abandona? Eu não tenho que orar para entrar na presença de Deus. Eu tenho que orar para que eu reconheça que Ele já está aqui. E eu preciso orar, Senhor, apenas me traga profundidade e entendimento que o Senhor já está aqui. E me permita te sentir um Deus que nunca foi embora. É um amor que é presente. E para Josué ele falou: ei Josué, quem te mandou? Fui eu que te mandei. Por favor, seja forte, corajoso, não te desespere. Eu serei contigo por onde quer que você andar. Um amor presente, que não te desampara, que não te deixa. A música fala: olharei para a tua face e verei a tua glória. Se você olhar a história de Josué, como esse cara viu a mão de Deus. Josué viu conquistas gloriosas, não porque ele era um bom soldado, mas porque ele confiava no Senhor. Fica como lição de casa para você estudar. Eu preciso correr para a gente terminar aqui. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor, olharei para ti. Essa é uma outra frase da música. Salmos 34, do 1 ao 5. Eu vou correr aqui, irmão, porque meu tempo já estourou. Salmo 34, do 1 ao 5 diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção. É a palavra que o pastor Vitor leu na introdução aqui do nosso culto hoje. Os que olham para ti estarão radiantes. E eu não poderia deixar de fora o texto de Gálatas 2. Paulo, para mim, é um grande exemplo de um homem que olhava para Cristo, que olhava para Deus com os olhos fixados. E olha o que Paulo diz em Gálatas 2, do 19 ao 20, ele fala assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso está escrito em Gálatas 2. E aí o mesmo Paulo, olha o que ele fala em Romanos 8, do 35 ao 39, ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será as dificuldades, irmão, que você passa, que vai te afastar do amor de Jesus? A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Agora, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Você pode dizer amém? Nós somos mais do que vencedores em todas essas coisas, em tribulações, em perseguição, na fome, na escassez, irmão, e também na abundância. Em todas elas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa, nem criatura, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós estamos com os nossos olhos fixados nele, nada pode nos separar do seu amor. Para encerrar, a música se encerra com esses 4 versos: tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Pois tu és o Senhor que arrebatou o meu coração.
Salmo 145, 14 diz assim: o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem, e levanta todos os que estão prostrados. Eu não sei, irmão, se você hoje está prostrado por alguma dificuldade que você tem passado, ou se você é uma pessoa que está em pé, caminhando em crescimento no Senhor. Não importa a tua fase. O que eu aprendi na minha vida é que fase não é fim. Você pode estar numa fase muito boa, e essa fase pode mudar amanhã. Você pode estar numa fase muito ruim, e essa fase pode mudar amanhã. Agora, o que não deve mudar na tua vida? O seu olhar para o alvo correto, que é Cristo. A palavra que diz que o Senhor levanta aqueles que estão caídos, e Ele ampara aqueles que estão desamparados. Que o Senhor possa ser o teu alvo, que o Senhor possa ser aquele que chama a tua atenção, que desperta o teu interesse de buscá-lo, de amá-lo, como diz Josué 1:8, que essa palavra possa estar na tua mente, nos seus lábios, de dia e de noite, porque se assim for verdade na tua vida, você vai ter direcionamento para fazer as coisas da maneira certa, e se você viver assim, segundo a palavra, você irá prosperar, e você será bem sucedido. E quando eu digo que você irá prosperar e será bem sucedido, eu estou falando em todas as esferas que Deus tem para você. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Amém. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Depois de orar por ti, se você tiver algum pedido específico, alguma oração específica que você queira receber, de fortalecimento, de cura, de libertação, ou qualquer outra coisa que seja necessário, você conversar com algum pastor aqui na frente, os pastores estarão aqui na frente para orar por você. Só que eu quero te fazer um desafio. Venha para o altar do Senhor receber uma oração, se você estiver comprometido com aquilo que será orado por você. O Senhor tem coisa para te entregar, irmão. Só que assim como Ele entregou a terra prometida para Israel, Ele prometeu, e o povo de Israel teve que fazer a sua parte depois, continuar confiando no Senhor. Tiveram que lutar, tiveram que se posicionar, tiveram que se confessar muitas vezes, porque muitas vezes o povo de Israel pecou durante a jornada, e muitas vezes somos nós assim. Nós recebemos uma promessa, tropeçamos no meio do caminho e precisamos pedir perdão na jornada, e está tudo bem, desde que os nossos olhos estejam fixados nele. Amém? Eu quero orar por você, e depois os pastores estarão aqui na frente para orar por ti. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Pai, por nos lembrar que o Senhor é bom, e a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua justiça dura para sempre. Senhor, os céus e terra passarão, mas a Tua palavra permanecerá intacta. A Tua salvação é eterna, Deus, e nós confiamos nisso. Jesus, Você não veio para a terra apenas para dar-nos uma vida boa. Na verdade, o Senhor não veio para isso. O Senhor veio para pagar um preço que seria impossível para nós pagarmos. O Senhor veio abrir o caminho mais uma vez. O Senhor veio abrir o caminho, Senhor, que nos leva até Deus. O Senhor veio restaurar aquilo que Adão e Eva perderam lá no Éden. Aquilo que Adão e Eva perderam. A intimidade, a confiança, a salvação, o Éden que o Senhor tinha criado para nós. Nós perdemos, Senhor, lá no primeiro homem, lá no primeiro Adão. Mas o segundo Adão, que é Jesus, Ele veio para restaurar isso que nós perdemos lá com o primeiro Adão. E nós somos gratos por isso nessa manhã. Nós Te louvamos porque o Senhor nos lembrou mais uma vez que a Tua salvação é eterna, que mesmo que nós passemos por tribulações, dificuldades, ou mesmo que nós estejamos vivendo uma vida abundante, isso são apenas fases aqui na terra. Obrigado por nos lembrar, Senhor, que o Teu reino é eterno, que a Tua bondade é eterna, que a Tua misericórdia, a justiça e salvação são eternas. Nos ajude nessa manhã a fixarmos os nossos olhos em Ti, porque aqueles que fixam os olhos em Ti estarão radiantes, independente da fase, independente se é fase de escassez ou fase de abundância. Quem tem os olhos fixados no Senhor fica radiante. Senhor, permita-nos olhar para Ti,
Permita-nos, Pai, sermos batizados por esse batismo de arrependimento, que nós possamos nos arrepender dia após dia e meditarmos na Tua palavra dia após dia, para que essa palavra esteja nos nossos lábios, na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa continuar olhando para Ti, olhando para Ti, olhando para Ti, olhando para Ti. Eu profetizo isso sobre os meus irmãos nessa manhã, em nome de Jesus, Senhor. Amém.